Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocado. Tem um ensino de Cristo que ele fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que para tornar-se um convocado, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser perseverante. E tudo aquilo que ela fizer, ela tem que ter também aquela condição interna que nós falamos de uma pessoa para outra, que a mão daquela pessoa é muito boa. Então, o trabalho que aquela pessoa executa é um trabalho que aquele que vai receber fica feliz. Quer dizer que uma convocação é aquela condição interna também. E nós tínhamos que entender assim, que nós já ouvimos falar de alma, que a alma, a pessoa tem que lembrar que ela é um envoltório do espírito. O que faz o ser humano é o espírito. Então, nosso trabalho está relacionado ao espírito. Convocado é, hoje, aquele elemento que atua, independente da nação que ele se encontra, atua de uma maneira que, no trabalho externo que ele tem para a sua sobrevivência, ele também dá um toque diferente. No relacionamento, na maneira de ser, ele terá que tornar-se íntegro, de todas as maneiras. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que na nossa vida sempre temos um anseio. Observando a criança de pequena, ela fala que ela quer ter aquela profissão. Quer dizer que ela já vai sendo direcionada, ela mesma, para o movimento externo da vida. Depois nós vemos assim que um procedimento que nós temos, através já de gerações, que é de prejudicar o ambiente em que vivemos. Quer dizer que nós sujamos os rios, poluímos o ar, e aquela beleza natural que existia, nós fazemos com que ela seja extinta. Esse comportamento dificulta uma pessoa a tornar-se um convocado, porque nós tínhamos que fazer o trabalho de sobrevivência e teríamos que fazer o trabalho dentro de nós, de conhecer os ensinos, de perceber como nós estamos caminhando e fazer o trabalho também de melhorar em nossa volta. A responsabilidade é individual. Depois, nós sempre ouvimos falar assim que é a juventude. A esperança está na juventude. Tínhamos que lembrar assim, que a juventude já se encontra muito enfraquecida e muito degradada. É só observar o tipo de alimentos, a maneira, e que nós tínhamos que fazer um trabalho bem importante assim. Observar que quando a pessoa quer fortalecer-se, ela tem que lembrar do costume dos seus ascendentes. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que a nossa Constituição teria que ser uma Constituição melhorada. Então, aqueles que já se encontram envelhecidos, teria que ser um exemplo para a juventude em formação. Mas acontece que também muitos e muitos envelhecidos entraram-se num processo de degradação. A aceitação, descuido, costumes que prejudicam a saúde, é só observarmos assim, uma reunião de jovens, se apresenta um envelhecido, normalmente esse envelhecido, em vez de puxar o jovem para frente com costumes bons,
com maneiras adequadas, com expressões adequadas, ele entra no costume dos jovens, com a mesma fala, com a mesma maneira, com os mesmos risos. Não tem uma condição do jovem aprender com o envelhecido. Quer dizer que um ou outro envelhecido que se encontra fazendo um trabalho com ele mesmo, de ter um aprimoramento de todas as maneiras, esse envelhecido tem possibilidade de ensinar aqueles que se encontram em formação. Mas cada um tem que lembrar que a evolução é sempre individual. Então, a pessoa tem que esforçar-se a vida toda. E fica bem fácil assim da gente observar que tem determinada profissão, durante o percurso, durante o tempo que aquela pessoa está executando aquela profissão, ela tem que manter-se desperta e bem atenta de todas as maneiras. Uma dessas profissões que nós temos o conhecimento é a do motorista. Esse fica bem fácil assim, porque se ele descuida um pouco, tem consequências. Então, na nossa vida, essa mesma capacidade que aquele motorista apresenta para o seu trabalho externo, teríamos que estar fazendo para nós, para ver o procedimento que estamos tendo e o que nós estamos fazendo para o nosso espírito. Quando uma pessoa acorda à noite e ela muitas vezes tem vontade de levantar ou levanta muitas vezes e às vezes entra num processo de distrair. Quer dizer que o despertar daquela pessoa de madrugada foi para que o seu espírito agora recebesse informação que ele necessita. Essas informações estão sempre relacionadas assim, o caminho de volta. É esse o trabalho que nós tínhamos que ter o conhecimento para onde nós vamos quando largarmos o corpo de matéria grosseira. Precisamos das informações. Tínhamos que fazer uma observação que na vida tudo é cópia. Então, a criança do primeiro ano, ela em seguida vai para o segundo ano. E se aquele amadurecido observa, então vai sendo uma cópia, num processo de descer, quer dizer que aquele que está no quinto ano, ele passou pelo quarto ano, pelo terceiro, então foi sendo uma cópia, os modelos. Houve diferença nas informações, que aqueles que foram promovidos foram recebendo informações a mais. Mas na nossa vida interna, nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Muitas vezes, na moradia, ensina a oração. Especialmente para a criança quando vai dormir. E é comum o adulto acompanhar a criança para ela ir dormir, de uma maneira ou de outra. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que as referências que nós conhecemos de oração, teríamos que ter um procedimento de conhecer a história da humanidade, de saber o período que teve, das transformações, das bibliotecas que foram queimadas e verificando se aquilo que nós estamos fazendo tem alguma utilidade. Porque uma oração, o procedimento seria assim, para que a pessoa tivesse um desenvolvimento dentro dela de segurança para ela mesma. Porque se a criança acorda de madrugada ou acorda e vai para a cama dos pais, e o adulto também acorda, e o adulto fica inquieto, quer dizer assim, aquela criança voltou a dormir porque ela recebeu aquilo que ela precisava, que seria a segurança. E como ela fica perto dos pais, ela conhece o pulsar do coração da mãe, o pulsar do coração do pai. Esse movimento cardíaco, esse barulho, esse ritmo, a criança conhece, então ela equilibra novamente. Quer dizer que toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer um trabalho assim, que somos despertados
para que nós tenhamos a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. O jovem, ele teria que fazer esse trabalho se ele não encontra um adulto que apresenta um saber para que ele possa aprender com esse adulto. Ele então tem que fazer o trabalho individual. E é bom a pessoa ir observando assim. Tem muitas maneiras que nós tínhamos que aprender. Então, os costumes que prejudicam a saúde, a primeira coisa que aquele que tem vontade de aprender é olhar a cor daqueles que têm esse costume. Observar o cheiro daqueles que têm esses costumes. Quer dizer que vai tendo uma deteriorização. Vai mudando a cor e vai apresentando um cheiro que não é bom. Quer dizer que se encontra um envelhecido que apresenta um saber, então tem possibilidade da pessoa organizar-se. Porque é necessário um envelhecido. Fica bem fácil assim de observar um jovem na cozinha, que muitos e muitos têm a vontade de aprender aquele ofício. No período de criança especialmente. Quer dizer que vai tendo um desenvolvimento para aquele aprendizado. Então é comum a gente conhecer especialmente meninas com poucos anos que faz feitos na cozinha. Evidentemente que sempre tem ali o adulto que vai dando as coordenadas, onde pode mexer, onde não pode, onde que o adulto vê se daquela maneira vai ficar bom, se o cozimento está de acordo. E o adulto, nas coisas que precisam, ele organiza. Para a nossa vida interna, também teríamos que lembrar assim, se não está apresentando um adulto que nos orienta, e depois nós temos que observar assim, esse adulto tem que ser íntegro em todas as coisas, porque se ele descuida, nós já ouvimos jovens menosprezá-los. Quer dizer que não adianta a pessoa querer, tem que ser. Depois tem um ensino bem importante que fala assim que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Depois, num processo de evolução, aquele que tem um saber e que tem uma responsabilidade, também ele ensina na proporção que vai haver uma assimilação. Convocado é uma pessoa íntegra. Depois, quando a pessoa torna-se um convocado, ele recebe uma espada. Agora, porque tem uma espada, então não vai vir perigo nenhum para ele. Ele tem que lembrar, sim, que ele tem que manuseá-la, manejá-la. É ele que tem que fazer todo esse trabalho. Quer dizer que a espada também pode ser referida à fala. Quer dizer que é a fala da pessoa. Então, toda época, a pessoa tem que ter esta condição. Porque não adianta a pessoa ter a espada, ter o saber e ficar parado. Ficar calado, não manejar. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a nossa vida é nossa e é nós que somos responsáveis. Se nós caminharmos direito durante a nossa vida, nós vamos colher a felicidade. Aqueles que quiseram caminhar de outra maneira, com costumes, tínhamos que observar assim. Teríamos que aprender, porque normalmente, na velhice, fica com muita limitação de saúde. Depois tem aquelas referências assim, intoxicar-se, e a intoxicação sai para fora pela pele, e a pessoa fica muito incomodada. As limitações que apresentam, porque é de conhecimento de muitos que, às vezes, com o costume errado, com 40 anos, a pessoa caiu os dentes. É isso que nós precisaríamos de entender para conhecer a vida. E depois temos uma facilidade muito grande de fazer comentários, observações com o que não é da nossa conta. Então, tínhamos que aprender na vida, olhando. E essa observação teria que ficar gravada em nós,
Porque muitas vezes aquele que faz a observação e que não foi feita direito a observação, aqueles seus descendentes passam a ter aquele costume. Então não é para adquirirmos costumes, é para ver se nós desfazemos dos costumes milenares que vêm nos apresentando, que nos apresentam e a nossa acomodação de uma aceitação não traz benefício para nenhuma pessoa. Então, olhar para a direita, olhar para a esquerda, é olhando para a vida, o cuidado que eu preciso de ter. Muitas vezes a pessoa mais envelhecida fala assim que precisaria de ter uma maneira de ser plano as ruas. E não tem como ser plana as ruas, nem os passeios, nem as calçadas. Então, tínhamos que ir percebendo o nosso corpo e observando as partes do corpo que já se encontram endurecidas e o procedimento que existe para aquelas partes ficarem outra vez com mobilidade, usando melhor aquelas partes, possibilitando então que nós não teríamos que viver somente no plano. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira que nós precisamos para tornarmos convocados. Quer dizer que épocas anteriores, quando a pessoa estuda um pouco, ela vai confirmando assim que povos foram convocados. No caso dos israelitas, foi um povo convocado para que nascesse o Filho de Deus no meio deles. E nós sabemos assim que para vir um ser evoluído, teria que também aquele povo ser evoluído, porque fica muito longe para trazer as informações. No entanto, mesmo na época de Jesus, outros povos tiveram o merecimento, então a convocação passou para todos os seres humanos, de todas as épocas. Mas para aqueles seres humanos que têm a capacidade de serem coerentes a vida toda. E depois nós sabemos assim que não é mais ou menos, porque para tudo na vida, numa empresa, a pessoa tem que ser íntegra. E tem uma referência antiga que usavam, que a pessoa vestia a camisa da empresa. Nós vemos assim hoje nos prédios, o zelador encontra-se de prontidão no prédio 24 horas. Ele tem a folga, ele tem as férias, de uma maneira geral ele sai, mas se de madrugada aconteceu alguma coisa que precisa, ele é acionado, ele é convocado para atender aquela necessidade. Ele tem os benefícios que possibilita a ele a moradia e outras coisas, mas ele tem que corresponder. Para aquele prédio, se ele começa a falhar, algumas vezes só, ele é substituído. Isso, aqueles moradores não têm dúvida. Quer dizer que durante o período que ele se encontrar ali naquela profissão, para aquele prédio, ele é um convocado, ele tem que encontrar-se de prontidão. Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nos qualificarmos durante a nossa caminhada na matéria grosseira. Esse é o trabalho individual. Depois, nós tínhamos que ter o aprofundamento nos ensinos, conhecer os ensinos. E fica bem fácil assim da gente ter o aprofundamento, porque não é somente com os ensinos que foram trazidos pelo Filho de Deus, os ensinos trazidos também pelos velhos profetas, no caso de Moisés. Então, quando a pessoa já apresenta um conhecimento dos 10 mandamentos e que procura trazer esse conhecimento para si, para o seu sangue, e fica bem fácil assim a gente vê a impregnação que existe quando uma pessoa é responsável por aquela criança
e com aquela responsabilidade ele procura todos os meios para aquela criança não ter nenhuma consequência. Não deixa aquela criança aproximar do banheiro, dependendo do tamanho daquela criança, não deixa aproximar de determinados lugares. Então fica bem fácil assim que aquele responsável por aquela criança atua desta maneira. Ele fica impregnado. Com os 10 mandamentos, tínhamos que fazer o mesmo procedimento. E o segundo mandamento, ele é bem forte e bem simples, que é não dizer o santo nome em vão. De uma maneira geral, quando nós conhecemos as pessoas e como as pessoas utilizam do segundo mandamento para qualquer coisa, determinando que ele acompanha aquele, e aquele determina que o Criador fica com este, e assim nós vamos vulgarizando. Quando a pessoa começa a entender que não pode usar o santo nome em vão, ela começa a ter possibilidade de tornar-se um convocado. É no começo que nós tínhamos que observar o grau que a pessoa se encontra. É bem simples e bem importante. E depois nós sabemos assim que muitos e muitos, quase todos, que trabalham em empresas, em firmas, quando tem o período de férias, a primeira coisa que a pessoa faz e fala é querer descansar, ficar longe das funções. Resultado, essa pessoa fica muito trabalhoso para ela receber convocação dentro daquela empresa. Porque a primeira oportunidade que tem, ela quer ausentar-se, ela quer desligar. E o certo seria, na parte espiritual, aprofundar-se naqueles conhecimentos que ela está exercendo. Como é que ela pode apresentar um saber a mais? Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. À medida em que vamos nos aprofundando nos ensinos, nos tornando conhecedores dos ensinos, nós vamos ficando seguros dentro de nós. Esse que tornou seguro, que tem o conhecimento dos ensinos, porque os ensinos assemelham-se a uma escada. Então, numa escada, a pessoa tem que subir, mas ela não pode tirar os degraus de baixo, porque ela tem que voltar nos degraus de baixo, tendo um aprimoramento, um conhecimento, um aprofundamento e fazendo uma ligação com os degraus de cima. Não tem nada solto nos ensinos. Então, quando a pessoa torna-se um sabedor e dentro dela se encontra esta segurança, essa pessoa tem possibilidade de tornar-se um convocado na parte espiritual da vida interior, que é aquela condição de voltar para o paraíso. Quando uma pessoa larga o corpo de matéria grosseira com a chamada morte, muitos falam assim que ela foi para o céu. Esses termos que nós ouvimos, a pessoa depõe-se que não sabe nada da vida interior, porque se é assim, então a pessoa não teve nenhum aprimoramento na vida de matéria grosseira e ela então está num jardim de infância e agora vem uma pessoa e pega ela pela mão e a leva. Não é assim. 80 anos de vida, em média, não é uma referência de uma existência. Porque fica bem fácil assim, é só observarmos a questão da idade, que muitas vezes a pessoa, no tipo de trabalho que teve, do tipo de infância que teve, e o descuido que ela teve com ela mesma de não trabalhar na sua vida interna, então temos que voltar nesta matéria grosseira. Se procedemos direito, temos a possibilidade de ter uma mãe boa. E fica bem fácil assim da gente saber que tem mães que não são boas, pois esquece o filho no metrô, pois esquece o filho na caçamba. Então, quer dizer assim, aquele que foi esquecido precisa de ver o comportamento que ele teve numa época anterior para que nesta ele teve que ter uma mãe assim. Não justifica. Isso é bem simples assim, porque tem a responsabilidade. Porque se veio o filho é porque possibilitou a condição para que o filho viesse.
Quer dizer que a nossa responsabilidade não justifica a pessoa falar que é por causa disso ou por causa daquilo. Convocado. O livro Na Luz da Verdade, ele dá as informações, as instruções para que a pessoa possa caminhar na sua existência e observando e fazendo as reparações que precisam de serem feitas. Porque o início que nós tínhamos que ter seria no aprendizado com os envelhecidos. Como os envelhecidos já se encontram descuidados devido ao fato do descuido mesmo, da falta de interesse em si. Porque se tivéssemos interesse conosco mesmo, então nos aprofundaríamos. Durante uma fase da nossa vida, nós tivemos assim que ter muitos trabalhos, muitas coisas, muita maneira para chegar ao trabalho, para voltar para a moradia, mas sempre houve tempo suficiente para que fizéssemos esse trabalho. E como ainda há tempo suficiente para aqueles que têm vontade de voltar para o paraíso. Aquela condição bem simples assim, que uma pessoa acha que no último instante ela terá tempo, é uma coisa bem simples assim, porque aquele funcionário, quando ele soube que ele vai ser substituído, que ele vai ser mandado embora, agora ele quer fazer um trabalho bom, agora aquele empregador possivelmente não vai aceitá-lo mais, porque já foi feito todo um procedimento para despedi-lo. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, não é no último instante que a pessoa compra uma passagem, ela faz uma programação. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. E aqueles que descuidaram, que não procuraram conhecer os ensinos e que nem tiveram interesse em observar a palavra, como ele usa, de como ele tem o comportamento, não terá salvação. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque nos ensinos nos explicam assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que tivemos a oportunidade. E depois tem uma coisa muito boa assim que o Criador nos possibilitou, que é o começo do certo e o começo do errado. Quer dizer que a responsabilidade está sempre conosco do jeito que nós achávamos que seria. Quer dizer que se a pessoa fez a escolha errada, é só observar assim com os conhecidos que na velhice diminui a saúde e em muitos casos diminui também a consideração. Os seus conhecidos passam a considerá-lo menos. Quer dizer que a responsabilidade está sempre com aquele do jeito que ele caminhou. Para termos a felicidade, para sermos felizes, a vida inteira é um trabalho individual. Nos esforçarmos não é para os outros, é para nós. Que nós temos o costume de usar a expressão alma. Precisamos lembrar que a alma é um envoltório do espírito. Quer dizer que para o espírito voltar para a sua pátria, o paraíso, ele tem que saber de volta o caminho de uma forma consciente. Na evolução, descemos numa forma inconsciente para voltarmos agora com o conhecimento dos ensinos. O esforço é a vida toda. Aquela condição da espada na mão. A pessoa pode ter a espada, mas manuseá-la, manejá-la, dar os golpes, é a própria pessoa que terá que fazer. A espada pode ser simbolizada também com a fala. Quer dizer que não podemos nos tornarmos omisso na maneira de sermos. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.